Olá, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, né? Dia dos Pais. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como é passar esse dia sem o meu pai. Muito triste, gente. Hoje, infelizmente, é um dia que eu passei muito triste, né? Porque meu pai faleceu, já tem 7 anos. E conviver com essa dor de não ter meu pai mais junto da gente é muito difícil, porque chega nessa época de Dia dos Pais, pra mim é um dia assim que realmente não dá pra comemorar, né? É um dia assim mais triste, né? E eu fiquei mais quietinha hoje. E aí, gente, eu tava contando a história pra vocês que ontem eu passei um dia assim muito triste, não quis sair pra lugar nenhum. Meu esposo, ele foi pra casa do meu cunhado passar lá, no Dia dos Pais com o pai dele, né? Nada mais certo, nada mais justo. E eu fiquei aqui. Atendi uma cliente de manhã, almocei por aqui mesmo. Porque só quem já perdeu um pai sabe a dor que é, gente. Então, assim, ontem pra mim foi um dia, assim, bem triste mesmo. Eu tava muito sem graça. Aí, nesse vídeo que vocês viram aí de tardezinha, a gente saiu um pouquinho pra dar uma volta. Pra mim esparecer um pouquinho, né? E aí a gente foi na sorveteria, tomou sorvete. E depois a gente saiu pra comer um sanduíche e tal. Pra comemorar o dia do meu esposo também, né? Que é Dia dos Pais. Pra ele que é pai, né? A gente tinha que comemorar também. Então, assim, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi que tudo aconteceu, né? Dia 7 desse mês passado, né? Desse mês nosso, né? Segunda-feira passada. Fez 7 anos que meu pai faleceu, né? Infelizmente, ele teve um câncer, né? E fizemos tudo que podia, né? Na verdade, quando ele descobriu, foi assim. Foi 3 anos antes dele falecer, né? Ele faleceu em 2016, 2015, 2014. Por volta de 2013, 2014, mais precisamente 2013, 2014 ele já tinha descoberto já a doença. Ele descobriu que estava com câncer na próstata. E na época, ele escondeu de todo mundo. Ele disse que tinha ido no médico e que o médico tinha dado umas alterações lá, mas que não era nada de grave. Na época que ele descobriu, ele morava no interior de Goiás, aqui mais ou menos uns 90 quilômetros. Ele morava em Silvânia, Goiás. 90 quilômetros aqui de Goiânia. E aí ele morava no interior com a mulher, né? Já tinha separado da minha mãe, tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu tinha separado da minha mãe. E aí minha mãe tocou a vida dela e ele tocou a dele, né? E ele tava com essa mulher, com essa esposa dele. E aí ele começou a sentir alguns sintomas lá e veio para Goiânia fazer alguns exames que constatou esse câncer. Só que na época ele, como eu tinha falado para vocês, ele escondeu de todo mundo. Ele não queria que a gente soubesse a verdade, a real história, a real situação dele, né? Que não era nada boa. Gente, enfim, o câncer, quando ele descobriu, já estava avançado. E os médicos acharam certo, o ideal seria ele fazer um tratamento paliativo. E esse tratamento paliativo consistia no quê? Numa injeção que ele vinha aqui em Goiânia todos os meses, uma vez ao mês, e tomava essa injeção. Aí, beleza, ele ficou tomando essa injeção, todo mês vinha,
tal, e tomava essa injeção e tudo. Aí, eu não sei o que aconteceu lá na época, uma pessoa soltou, um parente nosso, da parte do meu pai, que não era aquilo que ele tinha falado, que a coisa era um pouquinho mais séria, que não era coisa à toa e que realmente ele estava com câncer e que ele estava escondendo a gente, pra gente não sofrer, pra gente não ficar preocupado, e que realmente era câncer, que ele tinha que fazer o tratamento. Aí eu desesperei, meu chão caiu, né? Fiquei muito desesperada na época, fiquei muito preocupada, muito apreensiva, sem saber o que fazia. E a gente falava pra ele, falava que não era nada sério, que não era pra preocupar com nada disso, que ele ia fazer esse tratamento, que ia passar, que o tal do PSA tinha dado controlado, que é o PSA, né, e tal. E que o tal do PSA dele tinha dado normal. Gente, eu tô com os cachorros tudo em volta de mim aqui, então vocês não reparam, não. Eles não deixam eu gravar. E aí, gente, enfim, a gente descobriu que realmente meu pai tava com câncer de próstata. Os médicos daqui do Araújo Jorge, que é um hospital que ele é referência, né, no tratamento de pessoas com câncer. E aí que ele estava fazendo tratamento e que realmente era o câncer mesmo. Os médicos não quiseram fazer a cirurgia. Eu acho que já não cabia fazer mais nada, vamos dizer assim. E aí ficou aquela coisa, né? Ficou tudo muito triste. Ele vinha aqui em Goiânia, a gente ia lá, ele vinha aqui pra casa, passava o dia comigo, né? E eu procurava fazer tudo que eu podia por ele. Só que o meu pai, gente, ele era o tipo de pessoa que ele não se deixava, não se abatia, não se deixava abater. Ele não mudou em momento nenhum, ele continuava sendo alegre, conversava, ria, viajava, passeava, amava as pescarias dele, ele ia para as pescarias dele. Como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. Para mim o mundo estava acabando e ele estava de boa, né? Ele vinha para casa e eu fazia as coisas para ele, que eu sabia que ele gostava. Amava doce, então toda vez que ele vinha eu fazia sobremesa, fazia alguma coisa de doce para ele. Ele amava meus meninos, meu esposo. A gente sempre procurava agradar ele da melhor forma. E enfim, gente, foi assim durante 3 anos. Ele vinha aqui em Goiânia, tomava a injeção, ficava lá em casa, tudo, e ia embora. Passado 3 anos, quando foi em 2016, por volta do mês de... Ele fazia aniversário dia 23 de junho. Maio, junho. Quando foi no mês de maio, ele começou a passar muito mal. E meu pai, ele era pedreiro de mão cheia, viu, gente? Que o serviço do meu pai era de excelência. Pensa um pedreiro, não existia igual. Meu pai era perfeccionista, era enjoado. E ele tinha pegado uma obra para fazer lá e ele começou a sentir muitas dores mesmo. Na coluna, no corpo, não comia, vomitava, muita dor, passando mal e muito mal mesmo, gente. Aí nessa época ele já não tava com a mulher mais, não. Porque a abençoada, eu falo com todas as letras, gente. Se um dia ela ver esse vídeo, eu não tô cagando pra ela. Pra mim, ela foi uma pessoa que ela não vale o saldo batizado. Quando ela descobriu que meu pai tava doente, ela meteu o pé na bunda dele. Ela separou dele, não quis saber dele mais. Enquanto meu pai tinha saúde, ela queria. E aí, nessa época que aconteceu tudo isso, meu pai já não estava com ela mais. E aí, nessa época, meu pai morava com a minha avó em Vianópolis. Vianópolis também aqui no estado de Goiás, 100 quilômetros daqui. E ele morava com ela. E aí, nessa época, ele estava trabalhando nessa obra.
E aí começou a passar muito mal, gente. Ele passava mal, ia pro hospital lá, voltava pra casa. Ia pro hospital, voltava pra casa. Só que chegou num ponto que ele não tava aguentando mais. As dores eram muito intensas, ele tava passando muito mal. E aí, eu até lembro mesmo, como se fosse hoje. No dia 23 de junho, que foi o aniversário dele, eu liguei pra ele, né? Como era os nossos hábitos de ligar, ver como é que tava. Sempre ligava, mas no dia 23, que era o aniversário, a gente sempre ligava, né? E aí, eu liguei pra ele e perguntei como é que ele tava. E ele falou pra mim, falou assim, minha filha, eu tô muito mal. Eu tô mal demais. É muita dor, eu não sei mais o que eu faço. Falei, pai do céu, o que a gente vai fazer? O senhor tem que vir pra cá. Ele veio pra Goiânia, gente. Ele veio pra Goiânia, meu tio trouxe ele de carro, que meu tio morava lá próximo. E eu agradeço e honro a Deus pela vida desse tio meu, tio divino. Eu devo muito a ele, meu tio foi assim... Todos os nossos parentes, a parte do meu pai, mas meu tio divino, eu tenho um carinho especial por ele. É diferenciado. E aí meu tio foi, trouxe ele pra cá, pra Goiânia. E começaram a fazer todos os exames, né, e tudo. Que até então ele tinha um câncer na próstata, né, e eles acharam melhor já trazer direto para o Jorge, para fazer todos os tipos de exame, fazer tomografia, ressonância, né. E aí é que começa meu sofrimento, gente, porque fizeram vários tipos de exame. Gente, quando meu pai chegou aqui em Goiânia, eu não acreditava que era meu pai. Era uma pessoa totalmente diferente. Meu pai, ele tinha vida, meu pai era forte, sabe? Meu pai, ele não aparentava a idade que ele tinha. Ele era uma pessoa muito, assim, jovem, bonitão. Meu pai era muito bonito, como vocês viram aí na filmagem, que eu fiz o vídeo, com algumas fotos dele. O pai era cheio de vida, uma pessoa muito alegre, carismática. Onde ele chegava, ele conquistava, conversava com todo mundo. Meu pai era uma pessoa, assim, excelente, né? Então, assim, aí veio pra cá, pra Goiânia. Aí foi fazer os exames, né, gente? Aí foi para o Jorge. Aí ficou todo mundo assim em cima, né? Eu, minha tia, minhas tias, minha madrinha, veio todo mundo. Pra gente poder estar em cima. E aí, nessa época, eu parei minha vida. Parei tudo. Eu sempre tive salão, né? Tem muitos anos que eu trabalho com salão. E nessa época eu lembro que eu tava com salão embaixo e morava em cima. Morava no sobrado em cima e o salão embaixo. E eu sei que eu parei tudo. Parei de atender, não tinha cabeça para cliente. Meu marido que me ajudava em relação à minha menina, levar pra escola, alimentação. Porque a partir do momento que ele veio, aí foi fazer os exames, né? E aí, quando fez os exames, gente, aí que veio tudo à tona. Veio tudo à tona que meu pai, o câncer já tinha espalhado por praticamente o corpo todo. Já tinha tomado a coluna dele todinha, fígado, intestino, rins, e foi espalhando, gente. E só que quando aconteceu isso, que a gente descobriu tudo que ele tinha, foi até minha madrinha que me chamou lá no dia e me contou, que jogou um balde de água fria na minha cabeça, a gente não teve coragem de contar pra ele. E ele, a partir de então, ele já ficou internado lá no Araújo Jorge. Só que ele ainda conversava com a gente, né? Tudo, mas meu pai, ele tava sofrendo muito, gente. Morfina pra ele já não tava dando resultado mais, não. Porque vocês têm noção, uma pessoa com câncer na coluna. Meu pai, ele deitava na posição, ele ficava naquela posição. E aí a gente ficou em prol dele, né? Eu ia pra lá todo santo dia, dormia lá com ele, ficava lá. Durante 18 dias que ele ficou lá, eu não deixei de estar com meu pai um dia sequer.
Só que cada dia era uma tristeza diferente, era uma tristeza, porque tinha dia que ele estava muito inchado, tinha dia que ele estava muito magro, as dores eram muito intensas. E o sofrimento do meu pai, gente, era nítido. E o sofrimento do nosso coração de ver aquela situação de não poder fazer nada, porque os médicos simplesmente desenganaram. Não tinha mais nada que podia ser feito. Eles queriam até que meu pai fosse para casa. Falei, meu pai não tem situação, não tem condições de ir para casa, gente. Como é que pode meu pai ir para casa? Não tem como. Tipo assim, seu pai não tem jeito mais, pode levar para casa. Nós seguimos o protocolo, tudo que tinha para fazer. Meu pai fez milhares de radioterapia, bem antes, né, desse acontecimento. Eles não quiseram fazer quimioterapia. Eu não entendo até hoje o porquê, que eu acho que poderia ter feito, né? Tudo que tivesse no alcance, poderia ter feito. Enfim, gente, 18 dias se passaram, até que numa bela sexta-feira, eu fui lá. Esse dia eu não passei a noite com ele, esse dia eu só fui apenas visitar. Era uma sexta-feira. E ele cheio de aparelhos no rosto, né? Tudo entubado, que é tanto de coisa. E eu senti, eu não sei exatamente falar pra vocês, que foi uma despedida. Deus tocou no meu coração para falar de Jesus para ele, que Deus amava ele, que Jesus era o único que salvava, que era para ele aceitar o Jesus na vida dele, como um único e suficiente Salvador. E falei que eu amava ele. Tudo que eu podia falar naquele momento, gente, eu falei para ele. E ele apertou muito forte a minha mão, que ele não tinha como ele falar, porque estava entubado, cheio de aparelho. Cabelo branquinho, parecendo cabelo de anjinho. E eu falei pra ele que eu amava ele. E que no sábado eu ia lá visitar ele, né, e tudo. E ele apertou bem forte a minha mão e eu vi quando a lágrima escorreu. Então, assim, gente, ele ainda tava escutando bem, ouvindo bem, só não tinha como ele falar, né. Então, ali naquele momento foi uma despedida. Porque no sábado ele já entrou em coma. E no domingo, 5 horas da manhã, ele faleceu. Meu pai veio a óbito, 5 horas da manhã. Do dia 7/8 de 2016. Eu falo pra vocês que foi o dia mais triste da minha vida. Foi um dia assim que eu nunca esperava passar. Eu sei que é a lei da vida, a gente fica, os pais a gente vai, ou às vezes a gente vai primeiro, os pais ficam, mas assim, a lei da vida, né? A gente ficar e os pais ir. Mas uma coisa é certa, gente, eu falo pra vocês por experiência própria, a gente nunca tá preparado. Por mais que você sabe que a pessoa tá sofrendo, a pessoa não tá aguentando mais, você sempre espera por um milagre, né? E meu pai se foi nesse dia, e foi um dia de domingo muito triste, que eu acordei com a notícia, né? Eu ia visitar ele no domingo, eu fui na sexta, não fui no sábado e ia visitar no domingo. Só porque, infelizmente, ele faleceu de sábado para domingo. E foi um dia, pra mim, mais triste da minha vida. Até hoje eu nunca tinha passado por um sofrimento tão grande que é perder uma pessoa da família, como meu pai. Gente, você está atrapalhando meu vídeo. Então é isso, gente. Eu contei um pouquinho pra vocês de como foi minha experiência de perder meu pai. Foi um dia muito triste. Ele foi velado de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Naquele momento de ver, colocando dentro do túmulo, ali a gente vê que a gente não vale nada, gente. Que a gente não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós vamos pro mesmo lugar. E eu vou falar pra vocês, é um sofrimento, é uma dor que não se mede, é uma dor que não tem como eu explicar pra vocês. É por isso que quando chega essas datas assim, gente, essas datas assim de Dia dos Pais, a data do aniversário dele, sabe? Pra mim é um dia assim muito triste. Então, ontem eu fiquei quietinha, não quis sair pra lugar nenhum.
Meu esposo foi, almoçou com o pai dele. E aí à tarde eu saí um pouquinho com meu esposo, minha filha, porque meu menino passou o dia dos pais com o pai dele, né? O pai dele é outro, né? O pai dele é do meu primeiro casamento. Então é isso, gente. Meu dia dos pais não foi nada bom, nada fácil. E comentem, contem a experiência de vocês, quem já perdeu o pai de vocês. É muito doloroso, é muito triste. Não queiram passar por essa experiência. Eu sei que todos nós um dia vamos passar, né? Como eu passei, todos nós um dia, cada um de vocês vão passar. Mas é triste demais, gente. Misericórdia. São 7 anos que até hoje, assim, sabe? Eu fico vendo foto dele, vídeo, é triste demais. Então, é isso, gente. Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, de como foi perder meu pai. Não foi nada fácil. Já peço que se inscrevam no meu canal, compartilhem, comentem. Se inscrevam. E vou ficando por aqui. Até a próxima, gente.